tudo bem? Toda semana eu trago uma dica para te ajudar a ganhar dinheiro na bolsa, né, renda mensal, com o mercado de opções e sem especular. Se você não me conhece, meu nome é Caio Matias e a dica de hoje vai ser sobre como você lidar com a inflação. Então essa semana aqui eu vou trazer para você como você aumenta o seu patrimônio, né, como você cria renda crescente enfrentando a doença da inflação. Lembrando, né, que aqui embaixo do vídeo, né, você vai ter, né, aí na tela, né, você tem links para você assistir outras dicas também, né, e tem até um link para um curso gratuito, né, sobre como você ter renda com opções sem fazer, né, qualquer tipo de especulação. Vamos lá, o que é a inflação e como você investe bem com ela? Deixa eu compartilhar aqui para você acompanhar comigo. Vamos lá, então tem uma frase muito boa, né? Uma cena nesse documentário, que é o documentário Plano Real Muito Além de uma Moeda. Se você não assistiu, recomendo que o faça, né? Está disponível no YouTube. E ele faz a seguinte pergunta, né? A inflação, ela é um aumento generalizado de preços ou ela é uma doença da moeda? Essa é a pergunta, né, que o Gustavo Franco faz. Eu até botei aqui a imagem para você saber quem é o Gustavo Franco, né, um dos pais, né, lá do Plano Real, e também, né, como é esse documentário aí do Real 25 anos que está disponível no YouTube, caso você queira assistir. E aí é interessante, o que ele fala? Ele fala o seguinte, né, a inflação ela é medida pelo aumento de preços mensais. Né, isso aí é fato, mas ela não é esse aumento, tá? Então, não sei o quanto você entende, mas a gente tem órgãos, né, ali que vão acompanhando, vão mensurando, né, o preço dos produtos no supermercado, das passagens aéreas, dos preços dos carros e vão montando, né, os índices de inflação. Tem inflação da construção civil, tem inflação do produtor, tem inflação do consumidor, né? E aí o mais comum é o IPCA, né, que acaba indexando o título público, né, do governo e é um dos índices aí que ajusta, por exemplo, alguns aluguéis, né? Antigamente não tinha muito, né? Ainda tem, né? Bastante pelo IGPM aí depois da pandemia, né? O IGPM tem impacto do dólar, né? O IPCA já tem menos impacto direto do dólar, só o impacto indireto, né? Enfim, então inflação, muita gente, né? E é normal isso, pensa que, poxa, inflação é isso, é um aumento de preço. E na verdade ele traz, né, a realidade que não é isso. Né? Assim como um exame de sangue detecta a infecção bacteriana. Né? Então não veja, a doença gera, né, aquele, enfim, aumento lá das plaquetas, né? Não entendo direito, mas eu sei que o exame de sangue consegue ver e falar, olha, tem uma infecção aí. Então, quando a gente apura, né, a inflação, né, medida pelo aumento de preço, a gente vê que está acontecendo a inflação e isso aí é uma detecção de uma doença. Tá? Então, o que é a inflação? É uma doença que corrói o poder de compra na moeda. Tá? Então, nunca mais se esqueça disso. Né? Inflação é uma doença que corrói o poder de compra na moeda que você está trabalhando. Tá? Ok, então entendemos o que é inflação. Por que isso é importante, né? A gente aprender a investir e lidar bem com a inflação? Vamos lá. A renda mensal, né, que a gente cria na bolsa de valores precisa superar bem mais, né, do que a inflação para de fato a gente ficar mais rico, ou seja, para aumentar o nosso poder de compra, né, com a passagem do tempo. Por algumas décadas a inflação foi problema de países emergentes, mas agora essa doença chegou nos países desenvolvidos. Tá? Então o objetivo dessa dica aqui dessa semana não é ficar apontando o dedo, não é falar quem fez certo, quem fez errado, mas é fato que a saída da crise de 2008 lá atrás, né, ela foi feita de uma maneira coordenada pelos países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, né, e a zona do euro, e que jogou a gente, empurrou com a barriga e jogou a gente para a realidade que estamos neste momento que eu estou gravando, né, em 2023. E aí agora é o seguinte, o euro está doente e está bastante doente. O dólar está doente, bastante doente, ou seja, a doença da inflação está sim nas moedas tidas como mais fortes, né, no mundo. Evidências. Veja como a inflação no Brasil versus a inflação dos Estados Unidos está num nível historicamente muito baixo. Então, normalmente o Brasil sempre teve uma inflação muito acima do que os Estados Unidos, agora não. E como que a gente consegue observar isso?
a gente pode ver pela linha laranja. Então essa linha laranja, ela é exatamente a evolução, tá? Começando no plano real aqui, começando em julho de 1994, deixa eu subir um pouquinho, que minha foto está na frente aqui, ó, dá para você ver a data, ó. Começando em julho de 94, e depois essa linha laranja, ela vai andando de acordo com a inflação brasileira medida pelo IPCA e descontando pela inflação americana medida pelo CPI. Tá? E aí o que a gente vê, né? A gente vê, claro, que é uma tendência, né? Essa linha sempre foi para cima, ou seja, a inflação brasileira sempre foi superior do que a inflação americana, mas a gente vê, vou exagerar aqui, né? Que sempre foi para cima, só que agora está dando uma embicada. Né? Então esse movimento de embicar e de, vamos dizer, lateralizar, né, ele está vindo principalmente nessa parte aqui, né? Ou seja, de 2017 para cá. Né? E a gente vê aqui, ó, né, esse ponto mais recente que houve até uma queda. Né? Olha só que impressionante. Aonde nesse gráfico a gente tem uma queda? Né? A gente tem bem pouquinho aqui, nem dá para falar direito que foi uma queda, né? Aqui, ó, lateralizado, nem dá para falar que é queda também, mas um pontinho aqui, e eu de olho aqui não vejo mais, né? Não vejo nenhuma queda desse tipo aqui, ó, que a gente teve agora recentemente. Ou seja, a inflação nos Estados Unidos foi superior do que a inflação no Brasil aqui no fim de 2021, né, e começo de 2022. Tá? Então, essa é a evidência de que essa doença está, né, no dólar e não está fraca. Né? Então, Estados Unidos está tendo inflação na magnitude da inflação brasileira. Né? Historicamente, bastou você comprar dólares para você se defender da doença do real, né? Da inflação. Então, cada um aqui tem uma idade, né? Mas eu lembro quando eu era bem jovem, né, de alguns colegas, né, alguns amigos, né, cuja família tinha posses, e eu lembro dessa questão da compra do dólar, né, deles sempre tendo essa preocupação, né, porque isso trazia proteção contra a doença do Brasil. Mas e agora? Né, vale a pena você comprar dólares e enfrentar a doença americana? Então, vamos lá, vamos aprofundar mais aqui para você finalmente completar a dica dessa semana, né, de como você aumentar patrimônio e renda enfrentando a doença da inflação. Então, vamos para a dica de fato. Tudo indica que nesse momento que a gente está passando aqui, não basta você comprar dólares. Então, não é simples assim. Né? Vou comprar dólar e estou tranquilo com relação à inflação. Então a gente precisa avaliar o seguinte: quais foram os bons investimentos durante períodos com bastante inflação? Então você pode pegar aqui a Alemanha lá antigamente, né, com a hiperinflação, pode você lembrar ou estudar, né, o que aconteceu no Brasil ali na década de 80, né? Então vamos pensar o que funciona bem, né, num período de inflação. E aí aqui vai um alerta, né? Parte do mundo desenvolvido está em modo negação, tá? Essa é a minha opinião, posso estar errado, tá? Mas eu arrisco a dizer isso. O que eu estou querendo dizer, né? Estou querendo dizer o seguinte: são mais de 10 anos com inflação baixa, né? Isso lá nos países desenvolvidos. Alguns pensam que essa doença é leve e logo vai ser resolvida. Então, a gente tem pessoas, vamos dizer assim, até importantes, né, que nunca viveram um período de inflação relativamente considerável, né? Então, se a gente está falando ali, poxa, 10 anos, 15 anos, né, de baixa inflação, então muita gente não faz ideia do que é essa doença, né, nesses países desenvolvidos. Durante esses 10, 15 anos, né, nós brasileiros continuamos tendo inflação, então a gente não perdeu, né, o costume, não perdemos a maneira de lidar, né, com essa doença. Tá? E a gente sabe que o remédio é muito amargo para resolver a inflação. Tá? Então, para quem não sabe evitar a doença, então o que eu vou te mostrar aqui na dica de hoje, né, é exatamente uma maneira de você não passar por esse remédio amargo, né, para resolver a inflação. Tá? Então, eu arrisco a dizer que a Europa e os Estados Unidos, né, ou seja, o mundo desenvolvido, está entrando num ciclo amargo que vai durar vários anos. Então, não vai ser algo rápido, tá? Porque a gente sabe, né, brasileiro sabe, como que você resolve o problema da inflação. Você precisa de redução de gastos do governo, ou seja, menos assistencialismo, né? Isso aqui é muito cruel, é muito duro, né? É menos ajuda para a população mais necessitada. Isso aqui é difícil.
né? É muito difícil, é muito duro. Você tem aumento de desemprego, você tem perda de poder aquisitivo, as pessoas vão ficando cada vez mais pobres, né? Uma alta taxa de juros e aumento da inadimplência, né? Ou seja, contratos ali vão deixando de ser pagos, né? Isso aí vai gerando uma cadeia, né, de vários problemas na economia, tá? Então, para brasileiros, né, é só lembrar ou estudar a realidade brasileira antes, né, ou ali no início do Plano Real, para saber, né, como isso aqui é amargo, como isso aqui é difícil. Então, o momento é de investir apenas no Brasil, porque aqui a doença está mais leve, né? Ou seja, lá é uma doença nova, é algo que está chegando, né, agora. No Brasil a gente está mais acostumado, então vamos ficar só com dinheiro no Brasil? Seria essa a solução, né? Não, essa não é a solução, né? O real, ele também está doente, né? A diferença é que isso não é nenhuma novidade. Então, não é porque, né, você tem um doente e outro doente, né, e aí você não vai fazer nada. Não, tem maneira sim de você resolver isso e a gente vai ver agora. Então vamos partir de fato, né, para a dica, para os investimentos, para você passar bem pela inflação. O que você tem que fazer? Você tem que primeiro comprar ativos com poder de compra indiscutível. Então vamos lá, né, que são exemplos, né, ouro. Então, se você tem, né, uma pepita de ouro, né, vamos dizer assim, você consegue isso aí, você vai negociar, você vai trocar isso aí por comida, por imóvel, por carro, enfim, é um poder de compra indiscutível que o ouro tem, né? Ou a prata, ou qualquer outro material, metal, né, precioso, ou commodities, né? Você tem uma saca de soja, você tem ali X quilos de carne, você tem ali celulose, né, que vai gerar ali vários produtos necessários, né, para uma economia, ou minério, né, ou ferro, ou a liga de ferro, né, que vai ser necessária para construir casas, né, ou petróleo, que vai ser necessário para as fábricas funcionarem, para os carros andarem, né, para os caminhões funcionarem. Então a gente tem esse tipo de ativo aqui, são ativos que têm poder de compra, né, que você reserva um pouco de valor, tá? Então esse é o primeiro tipo de investimento para a gente procurar. Outro investimento é o que a gente chama de real estate, ou seja, imobilizados, né? Por exemplo, terras, e aqui em especial, tá? Por que terra? Porque daí você vai ter, além da questão, né, do valor agregado e da manutenção desse valor contra a inflação que a terra tem por si só, você vai ter também a questão da commodity em cima dessa terra, né? A produção da commodity que a gente já viu que tem algum poder de compra também, tá? Então, terra agrícola, né, é especialmente, né, interessante num período doente como a gente está tendo agora de inflação, tá? Imóveis em geral, né, possuem menos valor do que terrenos, tá? Mas preservam também seu valor por vários anos. Então a gente sabe, né, que, por exemplo, um imóvel daqui a 30, 40 anos ele perde bastante valor, tá? Porque a tecnologia muda, porque a própria concepção da sociedade, né, e necessidades, né? Antes eu não precisava de garagem, agora eu preciso de garagem para 2 carros. No futuro vai saber, né, com, sei lá, carro voador, não sei o que a gente vai ter, né, ou drones, né, então a necessidade vai mudando, então um imóvel ele perde mais valor do que um terreno, né, ao longo do tempo, tá, mas por vários anos o imóvel também sustenta muito bem contra a inflação, né, e aí outra classe de ativos interessantes para a inflação são as ações. E aí aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Não são todas as ações. Então, importante, quando começa a doença da inflação, investidores buscam ativos reais, ou seja, vamos pegar na realidade de hoje, né? O negócio é você não ter dólar parado, né? Dólar parado não vai ser bom, vai corroer, vai perder poder de compra. Então, o que você tem que fazer? Comprar ativo real. Quando você vai para ações, você está comprando sim um pedaço de um balanço de uma empresa que tem várias coisas reais lá ali dentro. Tem máquinas, tem o próprio caixa, né, tem estoque, né, da fábrica, então você está comprando ativos reais, tá? E aí é natural, né, num começo de inflação, às vezes as pessoas pulam, né, na bolsa, tá? Isso aí aconteceu, por exemplo, na Alemanha, né, na hiperinflação que eles tiveram, né, antes das guerras lá e tudo mais, né, começo do século XX, né? E aí, o que aconteceu depois, né? Então a bolsa destilingou, né, foi super bom investimento, só que depois a bolsa despencou. Por quê? À medida que a doença se agrava, né, qual doença? Inflação, né, a economia sente o impacto, o desemprego cresce, o poder de compra, né, das pessoas cai e várias empresas passam por muita dificuldade. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa buscar ações ligadas com atividades perenes, ou seja, que vão durar, né, mesmo num período de grande crise ali, né, e com capacidade de repassar a inflação para os consumidores. Está ficando mais caro o preço, ela vai lá e vai repassar e o consumidor não vai ter jeito, vai ter que acatar, né? Então ninguém vai deixar de consumir eletricidade, ninguém vai deixar de consumir remédio, ninguém vai deixar de
consumir comida, né? Então, no final, acaba ficando ligado, claro, né, aos ativos com poder de compra indiscutível, né? Então, a gente tem que juntar, ou também com imóveis. Então, se você tem uma ação na bolsa, uma empresa, né, que tem, né, que comercializa ou tem um estoque de ativos com poder de compra indiscutível, tem estoque de terreno, né, de imóveis, e consegue repassar preços, né, para os consumidores, tá excelente, aí sim vai ser um ótimo investimento, né, talvez até o melhor investimento num período de alta inflação, de bastante doença. E por fim, né, mais um investimento para vencer a inflação são moedas, né? Mas quais moedas, né? Se tiver alguma moeda mantendo o poder de compra, é interessante, tá? Mas no momento está difícil de encontrar. Então, antigamente a gente tinha o Brasil, né, o real sendo corroído, né? Ou cruzeiro, ou cruzado, enfim, todas aquelas moedas, e bastava você ir para o dólar, né? Agora a gente não tem isso aí, pelo menos eu não estou vendo claro, né, claramente isso daí, tá? Bitcoin, cara, Bitcoin é outra história, é outro negócio, tá? Nem sei se você pode chamar aquilo de moeda, né? Então, vamos com cuidado, tá? Então, moedas, apesar de ser interessante caso haja alguma forte, tá? Não é o que eu tenho visto neste momento, tá? Bom, no Brasil, né? Vamos lá, então vou fazer os investimentos, né, no Brasil, vamos proteger. O importante é o seguinte, é investir nesses ativos que crescem seu poder de compra. Não precisa e nem deve ser apenas no Brasil. Por que não deve ser apenas no Brasil? Porque você fica muito concentrado, tá? Então a gente não sabe, né, qual vai ser o futuro político, econômico do Brasil, né? Se você puder diversificar, né, investir em outros países, melhor ainda, né? Principalmente indo para os Estados Unidos, que te abre o leque, né, para investir em vários países, tá? Eu fiz uma aula, inclusive nessa semana, né, você pode ver lá como criar renda com opções, né, em dólar nos Estados Unidos, você vai ver que tem um grande leque de investimentos. Então você deixa de investir no Brasil porque a gente tem inflação, ou você ajusta suas posições conforme a realidade? Fica essa pergunta aqui, né? Você é brasileiro, você está no Brasil, você deixa de investir, você fala, não, ó, o Brasil está com inflação, então eu não vou fazer nada, né? Na verdade, não. Na verdade, você provavelmente está aqui me escutando exatamente para pensar, para raciocinar e para ver como que você investe bem para ganhar da inflação no Brasil, né? Então agora você tem que fazer a mesma coisa, só que nos Estados Unidos também, na Europa também. Então não é hora de investir como se o dólar fosse uma fortaleza, como se o dólar fosse um atleta, né? Uma pessoa em ampla condição de saúde, tá? Não é assim, né? O dólar está sim muito doente, mas ainda é um país, os Estados Unidos, né, com excelentes oportunidades, principalmente porque abre um leque de horizonte, tá? Então, dos Estados Unidos você consegue investir em praticamente qualquer lugar, né, no mundo, né? E também grande estabilidade institucional e política. Então, você pode estar tranquilo, né, com relação à parte jurídica, né, com relação ao funcionamento dos mercados, né, com relação à sucessão política, né, as instituições estarem te protegendo lá nos Estados Unidos, tá? Então, de novo, não é puxa, o dólar está com muita inflação, então não é hora de ter dinheiro nos Estados Unidos. Não, sim, sempre é hora de você diversificar, né? É uma proteção gratuita que você consegue montar para sua carteira, tá? Não a diversificação exagerada. Então não estou falando para você ter dinheiro no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, sei lá, em Portugal, na Austrália, né? E você começa a abrir conta em vários países e colocar um pouquinho em cada. Não, aí começa a ser uma diversificação que até atrapalha, né? Mas um pouco de diversificação vai te agregar proteção sem tirar a sua rentabilidade, tá? Você só tem que pensar nisso, não é entrar nos Estados Unidos agora e simplesmente comprar bolsa e como se o mundo tivesse bonito. Não, a moeda tá ruim, então você tem que tomar cuidado, assim como você toma bastante cuidado no Brasil, tá? Então, a dica prática, né, para você. Vou dar um exemplo aqui, investimento em ouro recebendo renda mensal em dólares. Olha só que interessante, tá? Não se trata de recomendação, é importante falar, né? Isso aqui é o quê? Eu vou trazer um exemplo de como o investimento nos Estados Unidos, numa moeda que está doente, né, pode proteger o seu poder de compra, tá? Então qual é a ideia? A ideia é você não vai investir em dólar, você vai investir em euro. E a gente já abordou ali que o euro tem, sim, desculpa, você vai investir em ouro. E aí eu já comentei, né, que o ouro tem um poder de compra indiscutível, tá? Então não é que o seu dinheiro está passando pelos Estados Unidos, aliás, está nos Estados Unidos, né? Ele foi em dólar, mas ele foi aportado em ouro, tá? É um exemplo também de como as opções podem ser usadas para gerar renda mensal para você. Então isso é algo que eu defendo bastante, né? Que eu insisto que isso é muito saudável para você como investidor. Então vamos lá, é uma ETF, tá? Ou seja, é uma cota de fundo negociada na Bolsa Americana, você negocia como se fosse uma ação mesmo, e o código dela é GLDI.
Tá? O que ela faz? Ela faz um investimento em ouro com venda coberta de calls fora do dinheiro. Tá? Caio, eu não sei o que é call, não sei o que é venda coberta. Tem outros vídeos, né, outros materiais aí no meu site, né, caiomatias.com. Aonde você estiver assistindo aí, provavelmente vai ter um link para você ver outros materiais, né, e entender esse mundo das opções. O que vai acontecer na prática aqui? Tá? Na prática é o seguinte, o ouro não rende, né? O ouro não paga juros, mas usando essa venda coberta de calls, a gente cria, tá? A gente, eu digo ali o fundo, né, vai criar uma income, né, uma receita, uma renda mensal entrando para você, mesmo investindo em ouro, que é um ativo que não gera renda. Então, olha só que interessante. A gente tem aqui a performance, eu coloquei a performance do ouro, tá? E aí o ouro medido pela ETF, cujo código é GLD apenas, tá? Então, ou seja, é o ouro medido em dólares, né, pela ETF GLD, e coloquei, né, a linha vermelha é a GLDI, ou seja, é o ouro com a venda das calls fora do dinheiro para gerar renda. E aí a gente tem o seguinte, desde 2014, né, até hoje, 2023, então subiu bem, tá? Então isso aqui tá fazendo uma simulação com 10 mil dólares de capital inicial, né, investido nesse fundo. Hoje, né, no momento que eu estou gravando, você teria, né, investindo puramente em ouro, 14.600 dólares, né, investindo em ouro e recebendo a renda mensal, você teria 13.265 mil dólares, tá? Então isso aí é uma taxa de crescimento, né, de 4,23% no ouro puro ou 3,13% ao ano no ouro com a venda das calls, tá? Beleza, importante falar, essa performance aqui, né, no caso da GLDI, né, que é o ouro com a venda de call, é considerando reinvestindo todos os dividendos, tá, dentro do próprio fundo mesmo, e rebalanceando anualmente, tá? Então, na verdade, rebalanceamento anualmente aqui não tem, né, porque, na verdade, é uma carteira com 100% de cada um desses ativos, tá? Então, a única coisa importante é você entender que todos os dividendos estão sendo reinvestidos, né, no caso ali da GLDI. Tá bom, então, legal, a gente viu aqui que de 2014 para cá tá dando dinheiro, né? Você teria investido 10 mil e teria agora 13 mil ou quase 15 mil dólares, né? Se você fosse no ouro puro ou não. Agora a pergunta é a seguinte, protegeu, né? Está protegendo da doença da inflação? E aí a gente pode ver esse outro gráfico aqui, que é o seguinte, esse aqui é o gráfico da performance ajustado pela inflação. E aí a gente vê que a gente começou com 10 mil dólares lá em 2014 e quanto que a gente tem agora? Com o recebimento dos dividendos mensais, a gente tem um pouquinho mais que os 10 mil dólares, então a gente conseguiu manter o nosso poder de compra, tá? Com o ouro puro a gente teria subido um pouquinho, tá? 11 mil e pouco mil dólares. Então, de novo, isso aqui não é que você tem, né, 10 mil e pouco ou 11 mil, você tem mais, você tem ali 13 ou 14 mil dólares, mas em termos de poder de compra, né, medido pelo CPI, né, a gente vê que a gente conseguiu manter, ou seja, a doença está lá, né, a doença está afetando a moeda do dólar, mas como eu fui para o ouro, eu estou conseguindo proteger o meu poder de compra, tá? É verdade que eu não subi meu poder de compra, então tem outros, né, ativos interessantes, como eu já listei lá, né, real estate, outras commodities, né, e ações também, né, que investem, que tem uma atividade perene, né, e que pode repassar preço, tá? Mas a gente já tem uma ideia aqui, né, uma comprovação de como esse tipo de investimento, né, te protege, né, mantém o seu poder de compra. E será que gera renda mensal, né, como eu falei? Aí a gente tem esse gráfico aqui, ó, esse gráfico é bem legal. É exatamente o quanto de dólar, né, que entrou anualmente via renda, via pagamento, tá? É importante falar que os pagamentos são mensais, né, não são anuais, mas aqui ele está somando todos os pagamentos mensais e mostrando no ano. Então 2014 entrou ali mais de $1.000, né, de renda, né, 2015 entrou um pouco menos, depois quase 1.500 de dólares de renda no ano de 2016, e assim foi, tá? Ano de 2020 aqui, né, ou seja, plena pandemia, teve uma renda aqui bem interessante, né, que chegou ali quase 2 mil dólares, né, naquele ano, tá? Se a gente pegar e olhar em termos de yield, né, então a gente tem, ó, o dividendo é pago mensalmente e a gente tem um dividend yield maior do que 7,2% no ano, então, e isso em dólar, tá? Em dólar, não estou falando em reais. Então tem muita ação brasileira, né, que o pessoal gosta e compra, porque paga dividendo, por exemplo, yield, né, de 6% ao ano. Aqui a gente está falando 7,2%
em dólar em cima de ouro, que é um ativo que não paga dividendos, né? Então isso aqui é o exemplo, né, do poder que as opções entregam, né, de criação de um fluxo de caixa onde não há, né, que seria o ouro, né? Bem interessante. Então, tá aqui a dica. Né? De novo, não é recomendação, é só para você ver como vale a pena você estudar esse tipo de coisa e você vai sim conseguir vencer a doença da inflação, tendo renda mensal, usando as opções e em moeda forte, né, em dólar, que neste momento está doente, mas que futuramente, né, pode ser que fique muito menos doente do que o real, né, porque o real a gente sabe que tem essa doença crônica lá nos Estados Unidos, enfim, nos países desenvolvidos, quem sabe, né, eles não resolvam isso, talvez aí em 5, 10 anos, né, coisa que o Brasil até hoje não resolveu, né, desde 94 ali do Plano Real, claro, amenizou, melhorou, né, mas é sempre ali um problema, né, uma sombra, uma coisa negra, né, que o Brasil carrega e que nunca consegue, né, resolver essa questão da inflação, que infelizmente afeta o mais pobre, porque pessoas com mais instrução como você que está aqui consegue se defender, né, e consegue se sair bem, infelizmente, né, ou felizmente para você, mas infelizmente para a sociedade como um todo, né, consegue, enfim, manter o seu poder de compra e até aumentar. Tá? Bom, se você quer ganhar então renda mensal, né, com opções e sem especular, né, além desse tipo aqui de dica, né, que você pode acompanhar se inscrevendo, né, no canal do YouTube, monitorando ali o meu site caiomatias.com, né, você também pode participar do meu próximo curso gratuito, né, o link certamente está aí na página aí embaixo do vídeo, né, você pode fazer sua inscrição quando a gente tiver aí a próxima edição, e peço que você deixe um comentário para mim dizendo o que você achou, né, da dica dessa semana. Isso me ajuda a preparar dicas melhores. Também peço que você compartilhe com algum amigo investidor se essa dica tiver te ajudado, tá? Fica aqui meu muito obrigado e até a semana que vem. Forte abraço e fique com Deus.